Sábado, 30 de julho de 2022. Confira os destaques desta semana. Uma carta em defesa da democracia com mais de 400 mil assinaturas. O horror vivido por uma mãe e seus 2 filhos mantidos por 17 anos em cárcere privado no Rio de Janeiro. A primeira morte por varíola dos macacos confirmada no Brasil. O aumento do número de brasileiros que decidem deixar o país para tentar a vida no exterior. E o homem que foi trollado por uma pizzaria após tentar dar o golpe do Pix. Estes são os destaques desta semana. Você vai conferir todos os detalhes a partir de agora. Fique comigo, é hora de notícias. Uma carta em defesa da democracia e das urnas eletrônicas, divulgada pela Faculdade de Direito da USP, que pretendia reunir inicialmente 500 assinaturas, recebeu mais de 400 mil nomes em apenas 3 dias. Na lista dos que assinaram o texto, além de professores universitários, estão, por exemplo, ministros eméritos do Supremo Tribunal Federal, procuradores, juízes, advogados, empresários, artistas e banqueiros. O documento foi divulgado em meio aos sucessivos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao processo eleitoral, isso há poucos meses das eleições. E desde a publicação, houve mais de 2.400 tentativas de invasão hacker à página. Uma cerimônia deverá ser feita para a leitura do manifesto no próximo dia 11, no Largo de São Francisco, centro de São Paulo, onde fica o prédio da Faculdade de Direito. A data coincide com a da leitura de uma outra carta, em 1977, que denunciava a ditadura militar e defendia o Estado democrático de direito. E você também pode assinar virtualmente a carta. O endereço do site é direito.usp.br. O link direto para a página de assinaturas vai estar fixado na descrição do nosso vídeo. E uma mulher e seus 2 filhos, de 19 e 22 anos, mas com aparências de crianças, foram libertados nesta semana após serem encontrados amarrados, sujos e subnutridos dentro de uma casa de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, eles foram mantidos em cárcere privado durante 17 anos por Luiz Antônio Silva, que foi preso. O homem era marido da mulher e pai dos jovens. O criminoso era conhecido na vizinhança como DJ, pois ele colocava música alta para abafar os gritos da família dentro da casa. A prisão dele ocorreu depois de uma denúncia anônima. Vizinhos relataram ter tentado acionar o poder público antes, mas, sem retorno, burlavam a vigilância do homem para alimentar a mãe e seus 2 filhos às escondidas. Confira na reportagem de Gabriela Gonçalves. Uma mulher e 2 filhos foram encontrados vivendo em condições subhumanas, amarrados e com marcas de tortura.
Um homem foi preso suspeito de manter a família em cárcere privado por 17 anos. O caso aconteceu em Guaratiba, um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, a quase 2 horas do centro da cidade. Os 2 jovens encontrados, de 19 e 22 anos, estavam tão desnutridos que aparentavam ser crianças de 10 anos. Vimos o estado que as 2 crianças saíram daqui. E mais uma semana eu acho que não iria mais sobreviver. A mãe dos jovens disse que o marido nunca permitiu que ela trabalhasse ou que os filhos frequentassem a escola. Os 3 sofriam violência física e psicológica o tempo todo e chegavam a ficar 3 dias sem comer nada. A vítima disse que o marido costumava jogar a comida doada pelos vizinhos no lixo. O homem preso pelos crimes é Luiz Antônio Santos Silva, conhecido como DJ. Quando as crianças gritavam, ele botava o som bem alto, tanto é que chamavam ele de DJ. E a gente passava muitas vezes aqui o som alto, e tinha uma aparelhagem de som muito grande aí dentro. Tipo assim, parece que era para abafar a situação que estava acontecendo aí. As vítimas foram levadas para o hospital Rocha Faria. O Conselho Tutelar de Guaratiba disse que acompanha o caso há 2 anos e que já tinha chamado o Ministério Público e a polícia, mas que nada foi feito. E o Brasil registrou, nesta semana, em Uberlândia, Minas Gerais, a primeira morte por varíola dos macacos. A vítima era um homem com baixa imunidade. Até na última quarta-feira, quando tinha sido divulgado o último balanço, o país contabilizava 978 casos da doença. Na cidade de São Paulo, a prefeitura confirmou os 3 primeiros casos de crianças que foram infectadas. Elas têm entre 4 e 6 anos de idade e estão sendo monitoradas em casa pela Secretaria Municipal de Saúde. Eleições 2022. Uma pesquisa do Instituto Datafolha foi divulgada nesta quinta-feira pelo jornal Folha de São Paulo e apontou os índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022. Vamos então conferir os números divulgados pela pesquisa. Segundo o Instituto Datafolha, os números apontam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 47% das intenções de voto no primeiro turno. Ele é seguido por Jair Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição pelo PL. O candidato possui 29% das intenções de voto. Em seguida, aparecem os candidatos do PDT, Ciro Gomes, com 8% das intenções de voto, e Simone Tebet, com 2%, ela que é do MDB. Com 1% das intenções, apareceram cada um dos seguintes candidatos: André Janones, do Avante, Pablo Marçal, do PROS e Vera Lúcia, do PSTU. Felipe Dávila, do Novo, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do UP, Eimael, do Democrata Cristão, Luciano Bivar, do União Brasil e General Santos Cruz, do Podemos, não pontuaram na pesquisa. Já votos em branco e nulos somam 6%, enquanto 3% dos entrevistados informaram não saberem quem votar. A pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 27 e 28 de julho em 183 cidades brasileiras. E a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E olha só que caso curioso e inusitado. Após a tentativa de um golpe de um Pix falso,
com um comprovante de pagamento adulterado, fez com que uma pizzaria de Teresina trollasse um cliente e enviasse para casa dele uma pizza e um refrigerante também falsos. O homem havia enviado pelo WhatsApp um comprovante que informava sobre a transferência no valor de R$ 55, que era o valor do pedido da pizza. Mas na conta bancária da pizzaria constava um Pix de apenas 1 centavo. O cliente disse ter feito apenas uma brincadeira e afirmou estar recebendo ameaças após ter tido dados divulgados pela pizzaria nas redes sociais. Um país em crise e um contingente de trabalhadores e estudantes que estão optando por deixar o Brasil em busca de melhores condições financeiras e de qualidade de vida. Segundo a Receita Federal, voltou a crescer o fluxo migratório para o exterior, após um significativo recuo nos 2 primeiros anos da pandemia. De 1º de janeiro a 12 de julho de 2022, cerca de 14 mil brasileiros enviaram ao órgão a declaração de saída definitiva do país. O número é quase 90% do total registrado ao longo de todo o ano passado. E a última notícia de hoje: o Banco Central lançou 2 moedas comemorativas, alusivas aos 200 anos da independência do Brasil. Uma das moedas é de prata e a outra é de cuproníquel, que é uma liga de cobre e de níquel. Segundo o Banco Central, a moeda de R$ 2, feita em cuproníquel, é a primeira da história a conter detalhes coloridos em um dos lados. O reverso da moeda exibe uma faixa verde e amarela e a primeira estrofe do hino da independência. A moeda de prata custará R$ 420 e a de cuproníquel R$ 34. Ambas são destinadas a colecionadores. Estas foram as principais notícias desta semana. Eu lembro a você que estaremos de volta no próximo sábado com mais informações, com o resumo da semana e de tudo o que mais importante aconteceu no Brasil e no mundo. Não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Assim, você será avisado toda vez que lançarmos um vídeo novo. Eu agradeço pela sua companhia e nos encontramos no próximo sábado. A você, uma ótima semana e até lá!